Yay! Hello, hello! Eu sou a Aline Kalai. Eu estou aqui com a minha querida companheira, senhora Jessie Lodge. Hello, hello! Hello, hello, senhora Jessie Lodge. Tudo bem, gente? Esse é o nosso Cine Girls e o tema de hoje, gente... eu sou aquela pessoa que eu sempre falo, esse vai ser o episódio mais legal. Talvez seja o episódio mais legal, vamos ver. Mas o tema de hoje é muito legal, porque a gente vai falar sobre a franquia do Pânico e alguns adjacentes que surgiram aí depois. Eu estou em pânico, então vamos lá. Hello, hello, eu sou a Jessie Lodge, esse é o podcast Cine Girls. E se você ainda não segue a gente no YouTube, lá no YouTube tem para você seguir e ativar o sininho para receber as notificações. Toda semana tem episódio novo. E também estamos no Spotify, onde nós começamos com todos os episódios aí também para você ouvir no Spotify. E o nosso convidado de hoje, não é mesmo, Aline? Eduardo Zampieri. O Eduardo é um amigo recente que eu conheci, graças a Deus, as pessoas que a gente convive me apresentaram o Eduardo, que ama cinema, porque eu já descobri isso dele. Ele trabalha como corretor de imóveis e é apaixonado por cinema. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, meninas. Muito prazer estar aqui. Adoro falar sobre cinema, adoro falar sobre cinema e um prazer. Ai, que legal. A gente ficou super feliz que você topou. A Jessie falou que tu é um amigo recente dela e a gente conversou aqui pré-gravação e já virou melhor amiga. Já virou, porque esse assunto do pânico é uma coisa que a gente já vem querendo falando há algum tempo, né? A gente já fez um ensaio, vamos falar dos filmes de terror, vamos falar do Pânico e tal. Daí quando a gente foi conversando, eu falei, Pânico? Gosto. Eu falei, então, a gente vai fazer a saga do Pânico? A Jessie me disse ontem, você vai adorar. Vocês vão virar melhores amigos. As expectativas aí foram criadas. E uma outra coisa que a gente descobriu agora que a gente eu ia falar em comum agora. Que nós gostamos de Tarantino, ao contrário de uns e outros. A gente nós apreciamos uma boa obra. Como é que não gosta de Tarantino, né? Amamos o Tarantino. Acho difícil, bem estranho, mas enfim. Gente, eu ainda vou conhecer o Tarantino, ele vai ver esses episódios depois, ele vai falar, meu Deus, essa pelo amor de Deus, passa que ele não fique sabendo disso. Tomara que não veja. Tomara que pule o episódio dos anos 80 ali, porque... Edu, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória com o cinema. Então, eu assisto filme desde criança, desde muito pequeno mesmo. Fui uma criança de apartamento, então televisão sempre é uma coisa bastante presente, né? Na nossa vida não tinha muitas opções de entretenimento. Então, eu cresci assistindo filmes da Disney, acompanhando bastante aqueles clássicos, Rei Leão, Branca de Neve, Bela e a Fera. Adoro. Aladdin, meu favorito, inclusive. Gente, o nosso próximo episódio vai ser sobre isso, tá? Fiquem ligados. Bastante conteúdo tem pra falar, né? Trazer uns mais antigos, um pouco os mais novos. Aqueles episódios de 50 horas. Desde desenhos, acho que vai ser mais ou menos por aí, umas 3 partes. E esse daqui também não virá, né, gente? Esse aqui também tem bastante conteúdo. Eu vi que eu mandei uma listinha ali de filmes de terror bem considerável que dá pra falar. Mas enfim, como eu assisto muito filme, gosto muito de televisão, sempre fui muito apegado aquela tradição de ir na locadora, ficar escolhendo filme. Passei, vivi muito essa fase da vida, sabe? Ficar empolgado pro fim de semana e ir lá. Exatamente, expectativa. Às vezes eu assistia, já vou colocar pra assistir de novo, assistia 2 vezes seguida, eu era desses, assim. Então, quando criança mesmo, eu já comecei a partir pra outros gêneros. Sempre fui uma pessoa muito, muito curiosa, muito interessada em coisas que eu não conheço, em explorar o desconhecido. Então, lembro que no final dos anos 90... tava estreando Pânico 3. Foi aí que comecei a me despertar, porque rolou toda a divulgação na época, cartaz na locadora e tal. O Pânico 3, ele é de 2000, né? De 2000. Então foi ali no final dos anos 90, quando começou a surgir os burburinhos, que eu comecei a me interessar em filmes de terror. Basicamente, pelo que eu me lembro, foi pela divulgação do Pânico 3. E você já tinha assistido o 1 e o 2? Não, foi aí que eu fui assistir o 1 e o 2. Foi aí que eu fui assistir Eu Sei Que Fizeram no Verão Passado. Foi aí que eu fui assistir os clássicos. Vai falar deles aqui. Só sobre Eu Sei Que Fizeram no Verão Passado. Eu amo. Inclusive, eu descobri que é o mesmo roteirista do Pânico, tu sabia? O Kevin Williamson, que, por um acaso, gente, é o mesmo cara que criou o Dawson's Creek, né? Exatamente. Exatamente. Criativo, né? Criativo. Mas esse uma linha super parecida, né? Mas é um universo... Tem umas semelhanças, eu acho que tem algumas coisas da série que ele leva ali, né? É porque foi feito antes o Dawson's Creek, o primeiro episódio. O Dawson's Creek é de 97, e Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado também. também. É de 97. E assim,
E Pânico é um ano antes, né? Vamos continuar, depois a Pânico, gente entra nessa Só que o Pânico é do Wes Craven e não do Kevin Williamson, né? Não, mas o Kevin Williamson é o roteirista. O roteirista. Isso. Uhum. Mas eu acho que esse universo, o que ele tem, essa pegada do Kevin Williamson, é esse negócio de trazer as coisas pro universo adolescente, Sim, né? Claro. E o Pânico, pra mim, assim, ele veio como uma coisa muito nova. Eu, em 96, quando o Pânico foi lançado, eu fiz 10 anos, em 96. Então, eu não gostava de filme de terror. Não era uma coisa que eu assistia, por exemplo, né? Porque eu tinha medo, porque eu achava... Só que aí, quando você pega um filme de terror, e pra época isso foi uma coisa até bem nova, que se passa num high school, e aí tem todo um outro contexto por trás, ele acaba chamando muita atenção. Porque tá dentro do teu universo ali daqui. Você está vivendo dentro da pré-adolescência, por exemplo. 10 anos, 12 anos, pré-adolescência. E aí você vê, não, eu estudo. Pode acontecer na minha escola. Que horror. Exato. Aí Mas você é uma acaba... similaridade, né? Que as pessoas que assistem, né? Uma identificação rolou um pouco maior. Exato. E o Pânico 1, ele tem, pra mim, ele é, assim, um marco nesse gênero, porque é quando começou esse gênero de terror adolescente, porque antes isso meio que não existia, tinha um outro Slasher. ali. A gente até tinha os mascarados, né? Como o Jason, por exemplo. A gente tinha os mascarados, mas eles não eram adolescente não era o tema Isso, central. não era o tema né? central, era mais E não tinha adulto, aquele né? mistério de quem é o assassino também, nesse tipo de filme. Era um assassino que já tava Ou uma múltiplos criatura assassinos. bizarra. A gente tinha Que a gente tem aqui quem no matou o Death Reutemann. Por aí. Não era um... Mas os filmes de terror dos dos anos 80 pra antes não tinha tanto essa pegada, né? Eles Ficava eram todo esse mais mistério trash, em volta, era mais trash, um orçamento muito menor. E eu menor. acho que os filmes de terror dos anos 80, a gente vai fazer um episódio falando sobre isso Tem também, bastante, sobre filmes né, de terror. filmes de Eles terror dos eram anos 80, muito 70. mais profundos do que o Pânico é hoje. Porque o Pânico, ele tem uma pegada meio cômica em alguns momentos, assim, Tem, sabe? com certeza. E eu acho que eles deixaram o Pânico um pouco mais leve pra esse público mais teen, na minha opinião. Eu né? acho que os filmes de terror dos anos 80, Eles são muito loucos. têm uma pegada Você acha que meio tem cômico também? sem querer ter. Mas não intencional, porque é tão trash, é tão zoado que chega a ser engraçado, né? Tão esquisito que chegou a ser engraçado. Eu adoro também. os filmes de terror antigos, tipo o início dessas grandes séries de filmes, início de Halloween, início de Hora do Pesadelo, início de Jason. Mas assim, tu vai parar pra assistir hoje, é pra rir, né? É pra rir. E eles são mais assim, é uma matança por matança, né? Isso, Tipo, uma isso. carnificina por carnificina. Por que estão matando? Não tem motivo. O Pânico, o assassino tinha as razões dele ali, né? Não, e todo o clima que cria o filme também é um clima diferenciado, um clima que torna mais possível as coisas, porque, né, um monstro vir te matar, às vezes a pessoa já não leva tanto a sério, mas agora um cara mascarado chegar com uma faca atrás de ti é uma coisa que ele tá fazendo que isso? Por que ele matou gera todo mundo muito na minha mais escola? tensão, Por que ele né? apareceu nessa festa pra matar a galera? Exatamente. Nossa, gente, Doido, né? E pra mim, o Pânico, o primeiro, ele marca outra coisa que eu acho sensacional. Que Ele às foi vezes pioneiro em vários assuntos. em vários inclusive. assuntos. Mas ele marca a volta da Drew Barrymore pro cinema, né? Exatamente. Na verdade, não é volta, mas a contratação de atores que já eram relativamente consagrados no gênero de terror. Porque antes disso, os filmes de terror eram a baixíssimo orçamento, só atores desconhecidos. Não tinha um ator assim que tava já no mainstream ali, que era contratado. E ele traz a Courtney Cox, que tava na sua alta temporada tava de começando Friends, ali o né? Friends, que era uma atriz que tava totalmente em papéis cômicos. Aí isso ela também veio com com o certeza papel da contribuiu. jornalista. Eu achei, assim, bem E- surpresa quando eles escolheram ela pra fazer, porque ela estava no auge do E a do Mônica é Friends muito nessa queridinha, época. né? É uma Mônica personagem muito amável, ela- é totalmente mas eu acho que um personagem o oposto totalmente diferente. dela Eu ali, acho que né? talvez isso possa ter sido até uma estratégia, né? Tanto da atriz Trazer- quanto Quanto do do estúdio. do da- estúdio, é. Será que quando eles começaram, eles imaginaram que ia ter toda essa visibilidade? Porque a gente tá indo pro Pânico 6 esse ano. Então, eu imaginar que vai durar Eu 20 acho e poucos que anos não. é difícil, né? Mas eles já tinham uma noção que eles estavam fazendo algo diferente. E eu acho que já era intencional ter um resultado diferente, né? Ter Quando a gente já faz uma coisa sequência, diferente. talvez. E já ele, fosse apesar intencional na época. de ter tido um orçamento que não foi muito alto, ele foi Pra um filmes de terror, sucesso Foi. de bilheteria. Imagina, foi. E aí, nos próximos filmes, eles começaram a investir um pouquinho mais. Em roteiro, claro. até, eu acho que eles investiram Não, um pouquinho mais. em orçamento, no geral, em assim, né? atores, Claro, No geral, atores, no né? geral. E aí a bilheteria começou a cair, tanto que o Pânico 4, ele não era
nenhuma ideia. Ele foi o mais caro de todos, né? Foi. O 4. Teve um maior investimento. Eu não sei agora o 6, né? Quanto que vai ter de investimento. Mas o Pânico 4 foi o investimento do 5. O 5 foi menos que o 4? Eu vou confirmar pra vocês porque aqui. O 5 daí ele já não é mais nem do Wes Craven, né? Verdade. Que o Wes Craven... Até porque já tinha falecido, né? O Wes Craven faleceu. E aí o 5, ele veio naquela onda... Ele teve um orçamento alto, mas ele não foi um sucesso de bilheteria também. E ele veio naquela onda... Ali, aqui ó, ele é de 2022. E ali em 2021... Sim, ele é do ano passado, né? Ele é o mais recente. E em 2021, começou a ter um... Eu não sei se vocês lembram, assim, veio a volta do Matrix, veio a volta do... Vários revivals, começou a ter celebrações, são celebrações. Sim, tá aí os clássicos da Disney que a gente falou, o Rei Leão de novo, Aladdin de novo. Então, 40 milhões de dólares foi o orçamento do 4. Foi o maior dos 3. O terceiro já teve mais ou menos ali 40 milhões de dólares. E o 5, Jessie? O 5... 24 milhões de Nossa, dólares. reduzido Quase legal. que a metade, assim, do valor, né? Pra quem assiste, é mesmo tipo de eu acho produção. que o 4 foi um dos melhores. A gente vai falar disso lá pra frente, mas acho que o 4 foi um dos melhores, assim. O primeiro é o primeiro, né? Não tenho o que dizer. Posso Pode, claro. Não, agora, 4 é um dos piorzinhos. Você acha um dos 3 piores? E 4 pra mim um dos piores. A gente já tinha falado sobre isso antes. O 3 é o pior. Eu lembro que na época, 3 é o pior. Eu amei demais o 3. Você mas gostou? eu amei, na época, tá? Eu também gostei do 3. Eu amei muito, porque... Não tinha muita... Porque o que acontece? A gente tinha... A ideia aqui, né, nesse episódio, é falar de Pânico e dos filmes que surgiram que vieram depois dele, né? Que surgiram nessa onda. E a gente teve umas coisas ali que foram muito legais. Tipo, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, pra mim, é melhor que Pânico. Eu amo. Um pega, né? Tá ali. Eu não sei nem te dizer o que eu acho melhor. É um pega. Só que aí teve o Lenda Urbana. Eu amo a Sidney, então eu vou gostar mais do Pânico. Não, ninguém ama a Jolie do Eu Sei que Vocês Fizeram no Verão Passado. Não, Ellen, né? Ela é muito boba, gente. Ela ficou com aquela cara assim... Meu Deus. Não, a e Julie assim, é uma tudo chata. acontecendo ali em volta. E tinha uma outra coisa que, apática, né? Uma coisa que a Jennifer Love Hewitt nessa época, nem sei por onde anda também, mas nessa época ela só fazia chata. Ela fez algumas séries agora nos últimos 2, 3 anos mas ela nunca mais teve um papel de tão, acho que tanta evidência mais ligada à televisão. E mais ligada à TV. É uma coisa muito engraçada, né? Porque o Pânico, a protagonista era a Neve Campbell, né? Que era a protagonista também do Party of Sidney. Adoro. Que era a protagonista do Party of Five, que era uma série dos anos 90. Meu Deus, eu era apaixonada demais por essa série. Essa eu não assistia. E nossa, gente, eu era apaixonada demais. Ela já era famosa por essa série. Ela era famosa por essa série. Ela era protagonista. O protagonista eles eram 5 irmãos, a história de 5 irmãos que perderam os pais e aí tiveram que se virar. Uma série família, sim. Uma série família, mas também bem adolescente, porque os irmãos eram todos adolescentes, aí tinha um bebê e um que já tinha, tipo, saído da escola, assim. Já era mais velho um pouco. E essa série era... Nossa, eu achava essa série sensacional, gente. Era muito legal. E a Neve Campbell, nessa época, que é uma série que tá... A gente falou ali da Mônica no Friends, então é uma série de 94 também, 94 e 95. Então as duas estavam ali bem no seu boom de carreira. Estavam no auge da carreira. Iniciando em seriados ali, parecido, né? Seriados que estavam crescendo, uma história bem parecida. E a Sarah Michelle Gellar, não, a Jennifer Love Hewitt, no Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, ela também é a protagonista e ela também fazia Party of Five. Ela participava da mesma série que a Neve Campbell. Ela era a melhor amiga da Neve Campbell e namorada do irmão. Então, gente, ela quis copiar, então, né? Era um núcleo de Hollywood. Era um núcleo de Hollywood, né? aí que meio com uma competição. Só que o Eu Sei que Vocês Fizeram no Verão Passado, pra mim, ele tem outras coisas, assim, que Mas você gosta mais dele do que no Pânico? Eu Sei que Vocês Fizeram no Verão Você gosta Passado. mais dele do que no Pânico? Ai, que pergunta difícil, gente. Ai, gente. É tipo perguntar, gosto mais da minha mãe e do meu pai. Eu não sei responder. É difícil, né? Os dois tiveram uma importância enorme. Eu acho que foi que, assim, meio que uma cópia. Agora que você me contou que as duas trabalhavam juntas na série, gente, uma ficou com ciúmes da outra e falou, quero também fazer um filminho parecido, entendeu? Eu acho que não foi uma cópia, né? Foi uma, inspiração. Tipo assim, é uma inspiração, porque vieram vários filmes nesse estilo depois. Então, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, ele tava ali pra, essa ideia deu certo. Vamos explorar. Claro, ele porque apareceu por isso. depois disso começaram a surgir
surgir outros, porque é uma fórmula mágica. A gente já falou sobre fórmulas mágicas aqui no cinema. Vou fazer esse filme aqui. Começou a bombar, vai surgir outros na mesma linha. Numa linha parecida, mas tem umas diferenças grandes, assim, que eu vejo do Pânico, do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Orçamento é uma delas. Não, eu nem percebo tanto do orçamento. Eu acho que sim. Mas especialmente pela questão do enredo ali. Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado tem uma questão de vingança envolvida, uma questão que foi algo que ele… Pode falar palavrão? Uma merda que eles fizeram ali. Acho que pode. Mas o Pânico não também tem, né? Depois a gente vai saber por quê. Uma M. Que daí, e daí a história toda volta em torno daquilo, e a culpa deles, e até que ponto é uma vingança ou não é. O Pânico já é uma coisa mais assim, ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe por quê. Até o final você tem essa surpresa. Então depois, tem essa questão emocional dos personagens. Eu Sei O Que Vocês Viram no verão passado, que eles ficam se culpando, eles ficam naquela… Eles estão muito perturbados. E aí, é uma acho diferença. melhor, Assim, eu gosto muito disso. E a cidade, aquelas coisas, cidade praieira, né? E o gancho, né? O gancho. Dá um astral a mais, né? Mas nesse ponto eu acho que o gancho tem menos relevância do que a máscara. Eu não sei por que eu tenho essa pegada do filme de terror com a máscara. A máscara é o negócio mais… pesadíssimo, Por exemplo, claro. sei lá, o It, que a gente tem o palhaço, ele não é a pessoa aparecendo. No gancho ele tá obscuro, ele não usa máscara, mas é o… Ele tá com o chapelão no negócio aqui cobrindo a cara. O gancho, o negócio. É aquela capa, aquele troço a assim. A gente devia chamar esse episódio de Pânico contra Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Talvez. Porque, assim, só que o Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, ele tem uma coisa que o Pânico não tem, gente. O quê? Ryan Phillippe. Ai, gente, o ator. Desculpa, mas assim, Ryan Phillippe, nessa época… Ele tava também em evidência, porque ele tinha feito… É o do Segundas Intenções, né? Segundas Intenções foi um pouquinho depois ali. Sim. No Segundas Intenções foi o auge dele, que foi também nunca passou disso, mas tá tudo… Né? Nunca passou disso, mas tá tudo certo. Mas ele não foi só um ator de um filme só, pelo menos. Ele fez dois legais. Mas assim, casou com Reese Witherspoon, né? Então também tá tudo certo. Uma filha que é a cara dela. Uma filha que é a cara dela, né? O que é bom também, porque ela é linda. Ele é o ator queridinho, assim, daquela época, talvez. Não é o mais evidente, mas ele foi o queridinho, né? Se você comparar na época, assim, que o outro ator do Eu Sei Que Vocês Fizeram no passado, que era o Fred Prinze Jr. também não é de se jogar fora, né? O Fred Prinze Jr., ele era a Sandy dos Estados Unidos. Ele era esse nível. Ele era o queridinho, assim. Ele era o queridinho. Ele tem várias comédias românticas que ele era o protagonista, né? Gente, uma loucura, assim, de comédia romântica adolescente que ele fez com 28 anos. Gente, um negócio. Ela disse com ele, né? Ela é demais? Ela é demais, isso. Ela é demais. Ela é demais, é com ele. Depois ele fez o Scooby-Doo com a Sarah Michelle Gellar também. Já era um casal, que eles são casados até hoje, né? Sarah Michelle Gellar. Agora ela voltou tá fazendo um seriado agora de lobisomem adolescente. Vocês acompanharam alguma coisa? Ai, não que Buffy tá fazendo lobisomem. Ela parece que é a diretora da escola, alguma coisa assim. Ai, gente. Voltou pro universo teen. Voltou, ela virou empresária, né? Ela tem uma linha de… coisas de comida, assim, produtos de alimentícios e tal. Infantil, porque ela é mãe, né? E o Fred Prinze Jr. é um canal de culinária no YouTube, né? Canal de culinária. Grisalho, eu amo o canal dele, sabia? Eu nunca imaginei, lá em 1990 e pouco, que a gente tava assistindo os filmes com ele, que ele ia virar um gastrônomo, assim, ele cozinha muito bem, no ano passado, gente. Ver que eles iam ser um casal. Que eles iam ser um casal. E ele cozinha muito bem. E ele é super descontraído. Não sei se vocês acompanham os vídeos. Eu vi poucos, assim, mas eu acho que eles parecem ser um casal bem legal. Me parecem ser. Fico muito feliz quando eu vejo que esses casais de Hollywood que nasceram ali no set de filmagem dão certo. E um casal que deu certo, né? Porque é tão difícil, né? Muito certo. Gente, ela na época era a Buffy, a Caça-Vampiros, né? Isso. Gente, você junta aí, olha esse elenco, gente, esse elenco. E tinha o… Ela era ele na versão feminina, né? Eu acho, na época, né? Totalmente. E ele, nesse filme, a gente tem também, não pode esquecer, que tem a Anne Hatch, que ela faz a irmã do morto lá, lembra? Vocês não lembram que eles vão visitar a casa dela? A Anne Hatch tá nesse filme. E do psicose, da refilmagem psicose, do pior psicose do mundo. Nem vamos falar desse aí, porque não merece ser visto esse aí, muito filme, ruim. Não. E Psicose normal, primeiro, psicose sim, ok. E aquele que é o primeiro suspeito de ser o assassino é o Leonard do Big Bang Theory, né, gente? Então, assim… o Max…
Eu esqueci o nome dele também, mas não, na vida real não sei, mas, meu Deus, gente, porque ele é o cara do Big Bang Theory, eu nunca tinha feito essa conexão. Todos esses atores que agora já estão bem consolidados, eles começaram aqui nessa época dos anos 90. Tem muitos até que vieram das próprias televisões, dos canais da Disney, como o Ryan Gosling, por exemplo. Ele trabalhou ali, Disney, né? A gente o Ryan Gosling, ele fez o Clube do Mickey junto com o Justin e a Britney. Exatamente. Então, assim, olha depois o que a gente tem. O Ryan Gosling era pra ser um Backstreet Boy, você sabia dessa? Não sabia. Sério? Ele é cantor também? Ele é cantor também. Ele é cantor. Todos os que trabalhavam no Clube da Disney cantavam e dançavam, né? Todos eles. Eles eram cantores e dançarinos, assim. O Ryan Gosling, ele foi convidado pelo AJ do Backstreet Boy, quando o Backstreet Boys quando o Backstreet Boys era só 4, ele foi convidado pelo AJ pra ser um deles. E ele, ao invés do Brian, ia ser o Ryan o Brian, que legal. Aí ele achou furada, e aí o Kevin convidou aquela, né, abrindo um parênteses bem grande aqui, indo lá pro outro canal. Hashtag curiosidades. E aí o Kevin convidou o primo dele, que é o Brian, e aí ficou o Brian. Ai, que legal. Eu acho que o Ryan sabia que eles eram primos. Caminho. Eu também acho. Tenha sido uma melhor escolha pra ele. Eu acho que ele tenha sido ator. Eu acho gosto que tem mais dele como pra ele, acho que foi também. mais favorável também. E pro Backstreet Boys também, né? Porque, tipo, o Brian é a maior voz lá, né? Então, eu acho que ele é o melhor dos cantores, né? Do grupo todo. Vocês eram fãs? Foram no show que teve? A Aline foi. Muito fãs. Foi em São Paulo. Aliás, vamos abrir um adendo, já que a gente abriu um adendo. Por que não fizeram filmes, né? Do Backstreet Boys? Fizeram das Spice Girls e não tem dos Backstreet Boys? Tem um documentário, na verdade, né? Documentário, mas não tem um filme igual aquele que foi feito um roteiro bem básico, bem né? Zoado. É porque, sabe o que eu acho? É porque o cinema inglês é uma bagunça, né? O cinema inglês é bem louco, na verdade. Ele tem fases, eu acho, de bons filmes e maus filmes. E obviamente que eles iam... As Spice Girls, na época... Eu tive uma ideia de um novo podcast aqui. Vou pro meu terceiro, aquela. Vai pro terceiro. Vai anotando. A cara do William, não aguento mais a linha aqui. Pra vocês entenderem, quem tá assistindo aqui pela primeira vez, a Aline tem outro podcast que é Eu Sei O Que Vocês Fizeram. Opa! Não, opa. Eu sei o que vocês... Ele se chama Isso Dava um Filme. Isso Dava um Filme. Onde eu e a Luísa, a gente conta histórias que dariam um filme. Só que tem um episódio que chama Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, que a gente conta histórias de verão. E aí, por isso a gente É isso, eu só confundi com o nome do filme que a gente tá falando aqui, que esse episódio talvez deveria se chamar Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, que é o segundo filme desta saga. Que é uma bosta. Que é uma bosta. Não, gente, não falem assim dele. Ai, gente, eu achei tão ruim. Nossa, pra mim foi uma decepção tão grande. Eu gostei, vou te dizer. Eu não gosto tanto dos dois, então assim, eu achei pior do que o primeiro. Eu acho que... lógico, sempre, né? É que sabe o que é o problema? Pra mim, acho que o principal problema do segundo é que a Sarah Michelle Gellar e o Ryan Phillippe era o Barry falecidos, né, coitados? Eles já tinham... Não estão mais entre nós. Eles já tinham morrido. Mas tem os personagens bons. Tem a menina dela, a Brandy. Morreram pelo que eu acho ela divertida. Nossa, a verdade, a Brandy fez esse filme. Tem mais carnificina no segundo, tem mais morte, tem mais sangue. Então, por isso que talvez eu não gostei tanto. E tem aquela vibe das Bahamas, eu acho legal. Eles isolados nas Bahamas, aquele terror, aquela tensão. O meu terror favorito, ele tem um suspense envolvido no meu terror favorito. Olha aí o que eu vou falar agora, vocês vão me odiar. Eu ainda sei que vocês fizeram no verão passado. O Tarantino deve dar um pitaquinho assim. Então, tem que ter mais sangue nesse filme para o diretor. Eu gosto quando tem, assim, uma coisa mais, assim, mais violenta, assim, nos filmes de terror. Assim, quando é muito brandinho, assim. Eu já gosto mais de resolver o mistério e menos da facada. Gosto eu dos também dois. prefiro mais resolver o mistério. Talvez por isso que eu gosto tanto de Pânico, né? Porque tem os dois lados, né? Não é só carnificina, mas tem também o mistério, que eu adoro. O mistério também. Tanto que eu acho que eu gosto mais de suspense do que terror. Eu prefiro suspense, eu prefiro. Ontem eu tava assistindo um terrorzão, que foi o Halloween Ends, que voltou a Jamie Lee Curtis pro filme, né? Ontem eu assisti à noite. Que eu ainda não estava em pânico. Pra quem, é o nosso tema do episódio. Não tá entendendo por que a Jess tá em pânico. Eu tô em pânico hoje, gente. A gente acabou de descobrir aqui nos bastidores, e eu espero que quando esse episódio for pro ar, a Jess já esteja com essa situação resolvida. Gente, não estou vendendo nada, tá? Ela acabou de descobrir que o Instagram dela foi hackeado. Então, a gente teve uns probleminhas aqui. A gente até demorou pra gravar por causa disso, né? Porque imagina o pânico que a pessoa não tá, né? Quando ela perde o seu Instagram, né? Mas a gente tá resolvendo. Tá tudo bem, vai ser resolvido. Mas voltando ali, eu tava assistindo
assistindo Halloween Por isso que ela tá em pânico. Por isso que eu tô em pânico. Ontem eu fiquei em pânico assistindo Halloween antes. Mas eu gosto desse negócio do... sei lá, a personagem estar sendo perseguida. Que é o que acontece muito no Pânico. A Sidney, ela é perseguida o filme inteiro. Adoro. Os personagens são perseguidos o filme inteiro. Então, veio meio que ali uma inspiração. Quantas calorias a Sidney perdeu, será, bastante, né? Provavelmente muitas. Olha... Eu fico imaginando a rotina de filmagem, assim, daquelas cenas. Tem que ter um baita preparo físico, eu fico imaginando, assim, porque eles participar. repetem muitas vezes, né? Também sim, né? as cenas. Eles repetem e repetem. Às vezes, sei lá... quantas tomadas, quantos takes eles não fazem. Menos se a Julianne Moore estiver no filme, né? Porque ela não faz mais do que 4 takes. Ah, é? Ela tem essa particularidade? A Julianne Moore. Julianne Moore não faz mais do que 4 takes. Mas ela já chegou já ganhadora de Oscar, né? Eu faço também, 4, eu gravei um vídeo, um videoclipe ano passado que eu fiz... Pois eu tenho que até olhar, eu acho que foram 39 takes. 39 takes. É o meu trauma da minha vida, assim. Nossa, e eu acho que isso é uma coisa bem pesada pra atores e atrizes, porque eu já vi uma reportagem, vocês inclusive falaram naquele vídeo dos anos 80, sobre o Iluminado, que a Shelley Duvall tá maravilhosa, só que ela sofreu bastante durante a filmagem desse filme, né? Ela conta dos bastidores desse filme como um trauma na vida dela. E isso, parece que teve uma cena, que era uma cena pesada, que ela teve que fazer mais de 100 vezes. Imagina. Então, no final, o desespero dela na cena era um desespero genuíno, que ela não aguentava mais, ela tava exausta. O que eles dizem? Então, talvez por isso que a Julianne Moore, porque ela já deve ter passado também por eles dizem que eles precisam incorporar o personagem. E aí, com esse incorporar o personagem, a gente vê, né, alguns documentários dos atores falando, eles se sentem realmente aquele personagem, eles esquecem quem eles são. Teve outros atores que aconteceu isso. A Julianne Moore fala que a partir do 5º take, ela já acha que o negócio fica mecânico e a emoção não aparece mais. Entendi. E faz muito sentido. Dela. Faz sentido. Ela já tá nesse estágio, né, de poder... pedir isso e exigir, assim, né? Eu gosto muito dela incrível. Como atriz. Eu acho ela maravilhosa. Um dos melhores filmes que ela fez, na minha opinião, foi aquele que ela tem Alzheimer. Nossa, maravilhoso, chorei Aquele horrores. filme, eu também chorei muito, assim. Então ela incorpora. Pra Sempre Alice. Isso. Eu não ela assisti, ganhou um Oscar de melhor atriz. E eu não assisti, vocês Nossa, acreditam? gata, Ele é um filmão, amiga. Você vai amar esse filme, assim, Se teve alguém da tua família com Alzheimer mesmo, tu vai se acabar. Nossa. Porque é triste. Você? Mas é lindo. Ela incorporou aquilo ali tão bem. Ali ela não deve ter feito mais de 5 anos, com certeza. Porque eu sentia que ela era aquela mulher. Nossa, né? Muito angustiante. E em falando, né, de suspense e terror e tal, eu gosto desse filme que te instiga a... o que vai acontecer e tal, não sei o quê. Por isso que eu acho que Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, ele já conta meio que... Assim, já matou no início, já morreu e tal, né? Pessoal, essa questão do que instiga, né? O que me instiga pode ser o que não te instigue, né? Pode, claro. É muito pessoal. É pessoal, claro, lógico. A interpretação do cinema pra cada um é maravilhosa. É por isso que é tão maravilhoso essas conversas, porque tem muitas possibilidades de interpretação. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas eu queria trazer... Tarantino não pode ter opinião. Não, tem gente que gosta de Avatar, tem gente que não gosta, então é assim, né? E essas pessoas a gente nem convida. Quem gosta de Avatar, mas gostam de Avatar também. Não gosto. Por favor, o Diego até gosta, mas... Tem paciência. O Diego vamos convidar, então. O Diego, limita é melhor falar de outro tipo de filme, então, né? A Aline não curte muito fantasia, por exemplo. Eu gosto muito de fantasia. Não, mas é por isso que tem tantos gêneros, né? É difícil gostar de tudo, né? Eu também não sou muito fã em ação, vibe Duro de Matar, Missão Impossível. Adoro, muito policial, assim, muito tiro, muito carro. Já que a gente falou de gênero, terror é o seu gênero favorito? Difícil. Eu acho que suspense e terror é o favorito. Eu gosto muito também de outro gênero. Eu gosto muito de drama hoje em dia. Aqueles filmes do Oscar, devoro tudo, adoro. Gosto muito também de aventura, Harry Potter, amo de paixão. Adoro também. Sou fãzaço. Fantasia com aventura. É. Cara da Aline, quando eu falo do Harry Potter, é impagável. Não, tô aqui, tô respeitando. Respeitando. Mas eu acho que talvez suspense e terror sejam um favorito. Eu acho. É difícil, porque eu gosto muito de cinema, assim, gosto muito. O meu filme favorito é Beleza Americana. Ai, gente, falei totalmente fora dessa vibe. Mas... Gente, eu amo Beleza... Não dá pra ter um gênero favorito, né? Beleza difícil, Americana, né? A gente tem algumas questões com ele, assim, que eu acho que em algumas coisas ele envelheceu um pouquinho mal, assim. Né? Mas ele é um filmaço. É um filmaço. Pra mim, filme bom é aquele que desperta coisas diferentes, que tu sente coisas que tu não sentiu, e que te o Beleza transporta. Americana, ele te desperta uma repulsa, Nossa, né? Que é uma coisa assim... que não é muitos filmes que te despertam isso. Nossa, gente, meu Deus, esse filme é... Faz tempo que eu não assisto ele também, mas ele é um filme bem icônico.
icônico, Dessa época também, final dos anos 90 também, né? Final dos anos 90. No final dos anos 90 tem muito filme Rendeu, legal, né? É legal. Rendeu Apesar muito. do pior Oscar da história, né? De 99, que a gente já falou aqui algumas vezes e vamos sempre falar, Mas né, não Aline? foi o Beleza Americana que ganhou o Oscar esse Não, ano? foi Shakespeare Apaixonado. Ai, que perdeu pra Fernanda Torres. Que Fernanda Torres perdeu para Gwyneth Paltrow como melhor atriz. Em que mundo, que né, não gente? seja que a Gwyneth Paltrow não é ruim, mas nesse filme... Não, né? Não, mas esse filme ganhar também como melhor filme, né? Por favor, né? Em que mundo, né, gente? Aliás, Oscar, né? Na próxima semana, a gente tá gravando aqui um pouquinho antes do Oscar e as expectativas estão grandes para que seja pelo menos um bom filme. Porque se ganhar de novo... Gente, a temporada tá rolando aqui, já teve SEG, já teve Globo de Ouro, já teve várias premiações, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Oscar, por favor, não nos decepcione. Academia. Esse filme é muito bom, né? Ele gente? é muito bom, mas pra Oscar... Eu acho... Eu não comprei. Eu gostei muito, achei muito bom. Mas eu tô com uma leve impressão que vai dar tar. Espero que sim. Semana, tá? Eu não assisti ainda, não consegui assistir ainda, mas eu tô com essa impressão. O Oscar, ele não vai no óbvio, é difícil. Também acho. E assim, estão falando muito sobre a baleia. Eu ainda não vi, tu viu já, não né? Vi, mas não tô vi também. não viu pra também. ver. Eu tinha certeza que a baleia tava indicada melhor filme, não tá. Só melhor ator, né? Não tá. Só melhor ator. A Luísa, nossa convidada do próximo episódio, chegou falou que me avisou que não tá. É Não isso, tava não indicado. está. Eu acho que deveria estar. Eu não vi o filme ainda, só pelo trailer eu acho que ele deveria estar. E eu vou dizer pra vocês, a minha aposta não é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. A gente vai continuar Vamos na nossa manter a listinha. pauta. Eu queria falar um pouquinho de lenda urbana, gente. Jared Leto. Nossa, eu adoro lenda urbana. Eu adoro, porque ele é tão também. bizarro que ele chega a ser bom. É bizarro. Ele é bizarro. Traz uma pegada um pouco mais trash, um pouco mais do que os outros dois que a gente tava falando. E tem né? Eu só assisti ele depois de adolescente, porque ele foi lançado em 88. A gente era criança. Não, 98? 98. Não, mas eu assisti ele depois. Eu assisti ele depois. 98. Não, eu não assisti ele nessa época. Eu só assisti ele lá pelos anos 2003, 2004, assim, sabe? Então eu já vi com outros gênero olhos. já tava ficando. Então tinha até o 2 daí nessa época. O 2 é mais trash ainda. Não, o 2 eu nem vi. Não, o 2 é péssimo. O 2 é péssimo. Depois do primeiro que eu adoro, porque ele é tão bizarro que eu adoro. Mas eu ele também legal. veio nessa onda de colocar atorzinhos que estavam em alta ali pra chamar atenção. Um assassino mascarado. Um assassino mascarado, que daí tinha o Jared Leto, né, gente? Jared Leto veio daquela série com a Claire Danes, My So-Called Life, Minha Vida de Cão, acho que era. Que foi quando ele apareceu, e aí ele, né, meu Deus, bem ele novinho, era né? novinho, ele era lindo de morrer, então botaram ele no filme. O Joshua Jackson, que vinha do Dawson's Creek também. Nossa, eu amava ele. E a maravilhosa, que eu não sei como é que não virou uma estupenda atriz e não fez todos os filmes, Rebecca Gayheart. Nossa, gente. Vocês assistiram Um Crime Entre Amigas? Vocês lembram desse? Lógico, muito bom esse Entre filme. Amigas. Nossa, maravilhoso. Que elas botavam 150 vezes. Que elas botavam a amiga morta no porta-mala. Lógico, é uma brincadeirinha, né? De repente, morreu. O jeito que elas... Não vamos falar disso agora, mas o jeito que elas colocaram uma mulher no porta... Essa é a cena do filme pra mim. Um Crime Entre Amigas, eu lembro que eu loquei esse filme É um comédia suspense, o humor achando negro, que ia né? ser isso aqui, de Pânico. Eu sei que Semana Passada não era, ele era mais escrachado. Era uma comédia, tipo uma comédia zona, bem mal feita. Assim, não era era um suspense que ele era tão ruim que ele quase parecia uma comédia, assim. Por aí. E aí elas faziam uma transformação na menina mais feia da escola pra entrar no grupo dela. Acho que é isso no meio de um filme de suspense. Nada a ver, nada a ver. Mas esse filme aqui foi um dos que teve bastante evidência nessa época, assim, né? Acho que depois do Pânico, e eu sei o que vocês fizeram, acho que ele foi super comentado. Eu lembro, mas eu não cheguei a assistir ele nessa época. Eu lembro que eu assisti uns anos depois, assim. Falei, nossa, preciso ver esse filme. E aí você olha pro Jared Leto hoje, cara, que bom que ele foi pra uma outra linha, que bom que ele foi pra música. Só que acabaram com o cara no Morbius, gente. O que fizeram com ele? Vocês assistiram o Morbius? Eu vi tanto comentário horroroso. Gente, não gostamos do filme. Não gostamos. Não gostamos Eu não do assisti filme. ainda, mas eu acho... Eu achei que eu esperava mais. Assim, eu vou falar que eu acho o Jared Leto um puta ator, assim. Eu também, não acho. mas por isso eles tiram... Eu não sei o que aconteceu no Morbius, que ele ficou apagado. Provavelmente problema de direção, de roteiro, né? Às vezes não tem como ator. Tem uns papéis que fazem isso, assim. São limitantes, né? Tipo o Adam Driver no Kazaguchi. Eu acho ele um baita de um ator. Tu não gostou dele? E ele no Kazaguchi, ele pra mim,
Ele não aparece. Tanto faz como tanto fez. Assim, né? Já Jared Leto, no caso a Gucci, arrasou, né? Uhum. Porque aquela maquiagem que fizeram nele, a interpretação do irmão ali, nossa, foi maravilhoso. Eu demorei pra identificar que era ele. Você demorou? Demorei horrores. Eu porque sabia, porque senão também eu acho que ia ser ele difícil. Tava bem irreconhecível. Igual né? quando eu vi o primeiro trailer do Batman, quando eu vi na apresentação do elenco que o Pinguim era o Colin Farrell, eu fiquei, what the fuck? Ali não dava pra perceber. Falei, a maquiagem gente, ficou muito boa essa maquiagem, Muito ficou boa. muito boa. Então é isso aí. E aí, vamos falar do próximo. É porque, né? Posso trazer Gostamos, né, posso Urbana? trazer um tema que a gente já falou que eu achei que Por faltou favor. a gente comentar uma coisa muito importante. Claro. Que a gente saiu do pânico total. Voltamos pra Pânico 1, porque a gente tava falando assim, por que Pânico foi um sucesso? Eu acho que o principal motivo que o Pânico foi um sucesso a gente não falou ainda. Vamos lá, Que foi então. porque o Pânico trouxe dois motivos bem importantes. Primeiro, porque a atriz mais famosa do filme era morta na primeira cena. E isso foi uma coisa muito irreverente da época, o pessoal falou bastante, porque colocar a Drew Barrymore vai Só ser pra a morrer. protagonista, fato. E daí, primeira cena, Não, e a é mulher muito já morre. engraçado, né? Porque ela tá no pôster oficial do filme. Tá. Oficial, a carinha E dela ela- ali, exatamente. Mas E- então, ela era uma das mais famosas na época? Lá, tinha a Ela foi Courtney o Love comeback também. dela. Foi Não, o mas- comeback mas dela. Courtney Cox, pelo que eu leio, já li, a Drew Barrymore era o mais forte da Era elenco. mais É forte porque também. Era ela o mais era conhecida. a Drew Barrymore, né? Ela fez ET, Ela era uma atriz foi infantil, uma atriz então ia ter infantil. toda aquela polêmica, eu acho, né? E aí ela entrou no mundo das drogas, É. ficou meio sumida um tempinho. Então foi o comeback dela, né? E o Pânico foi o comeback. Então, nossa, a gente quer ver Drew Barrymore. E ela era uma Barrymore, que é muito forte no nome do cinema. Então, Isso. só por esse sobrenome, talvez já tivesse um peso, né? O nome dela. E aí ela morre na primeira Na cena. primeira cena, maravilhosa. Com a, Icônica. eu sempre quis aquela pipoca, Maravilhosa. aquela história. De, sabe? No Brasil não tem aquelas Eu pipocas, lembro todo né? mundo em pânico, a pipoca vira o tamanho da... Aí, gente, fica a Sempre dica aí lembro. pros patrocinadores Que- mandarem a pipoca pra gente. Hoje em dia também eu acho que não faz mais nem sentido aquele tipo de pipoca, né? Porque, porra, micro-ondas, sei lá, mas tipo, eu achava aquele tipo de pipoca muito legal, eu queria muito. E todos os filmes da saga Pânico acompanharam esse início, né? Todos os filmes começam com uma cena, a menina tem um Alguém, telefone, aham. fazendo aquele movimento com a faca no faqueiro, não sei se vocês perceberam. Eu adoro a Ontem frase. eu revi o- Hello, Sidney. Eu adoro essa frase. Quando É claro, você, o assassino né, falando, tipo, você fica o joguinho com aquele começando. total, Então, a assim. cena da Drew Barrymore, assim, ó, é importantíssima, assim. É a presença importantíssima. dela. E olha pra cara da personagem quando ela atende o telefone e ele fala isso. Ali você vê se a atriz é boa ou não. Tu acha? Eu Legal. O Hello, Sidney, pra mim, ele tem um peso muito grande, que sempre quando a história vai se repetir com ela, o marco que dá é esse, É, né? quando ela tem É o o telefone. Hello, Sidney. E Sidney volta agora no Pânico 6, né? Vocês assistiram o 5? Uhum, claro, no Assistiram? cinema. Eu não assisti, gente. Assisti o 5, achei bom. Muito bom, tá? Achei muito É, bom muito o bom. 5, é do ano Muito bom. passado. Assisti. Indico que assista. Tem os Uhum. 3 personagens, né? A Courtney, tem o... Esqueci o nome do policial lá. Que é o David Arquette. É. Que também, vamos lembrar Dewey, que os Dwight dois... Dewey. Joey, alguma coisa assim. Os dois se conheceram nesse filme, né? Se conheceram nesse filme. Casaram, Formou mais formaram um uma bela casal família. aí, E já é. se separaram também, né? Já separaram, não estão é. mais Mas juntos. tudo certo. Mas enfim, Daí vocês lembram no Friends, quando a Mônica casou e colocou o sobrenome dele? Apareceu que lá eles, Arquette. aham, que eles lá. botaram o Arquette em todo o elenco. eu Foi muito gostava deles bonitinho. juntos. Eu acho que eles podiam ter ficado juntos. a Eu gente não gostava sabe, assim, né? deles, o né? que Mas enfim. aconteceu. E agora vem o Pânico 6. O que tem no Pânico 6? Já que você falou do Pânico, vamos retomar com ele aqui. Diana Ortega. Ela vem com uma personagem Tá em principal, todas, né, essa que menina, é né? a Wandinha. Pra quem não assistiu a série ainda, ela está em evidência. Diana Ortega está com alguns filmes legais em cartaz Ela aí. já tava por causa do You, né? Que ela também You, fez o You, que bombou também, tá Bombou. bombando, Acho que né? ela começou Acho que mais foi ou o menos primeiro, né? ali que ela começou a ter ascensão na carreira dela. E vem com ela como protagonista agora. Mas volta, Neve Campbell, volta Courtney Cox e volta... Será que volta? Porque ele morreu. Ele morreu, né? Ele Ai, morreu não, no não. Pânico Morreu, 5. morreu, né, gente? Vamos Não tem sei, que levar né? a sério, Pânico, né? Até porque ele Pânico é tudo todo uma filme ele levou, surpresa. todo filme ele é Ai, gente, ele é a gente deu apunhalado. spoiler pra Aline. Ela não assistiu ainda, pá. Ai, a Sorry. gente, eu não sabia que era ambiente Ele livre de morreu. spoilers. Não é. Ai, desculpa. Não é, porque a gente sempre fala o que aconteceu Desculpa, aqui. Aline. Se você Gente, não quer poxa. escutar, volta. Mas ainda Poxa não vida. Poxa, Gente, mas tudo bem, vou assistir igual. a gente vai colocar um desse som aqui na hora que eu falei essa palavra. O que aconteceu com o David Arquette Ah, é, em Pânico a 5? Jess ainda quis disfarçar, eu bem morreu. Mas então, Desculpa. e eu tô com uma expectativa bem boa pro Pânico 6. Ah, eu assim. tenho
Eu tenho sempre medo, eu sempre vou com muitos pés atrás. Então, por isso até que eu acho que eu gostei um pouquinho do 4. Apesar de eu achar que não é um dos melhores, porque o 3 eu achei ruim. Eu fui com a expectativa lá embaixo. Eu achei, meu Deus, o que estão trazendo de volta Pânico? Já tinha 3, já deu, trilogia, acabou. Mas a época, né? Propício, 2000, né, gente? Tipo, tava bombando mas eu esse achei estilo, que não iam perder. ficou bom. Ficou bom, eu não achei que ficou ruim, não. Até porque eu tava com a expectativa bem baixa, assim, né, mesmo, né? Eu vou assistir de novo o 4 pra ver se meu preconceito contra ele acaba também. Eu gosto, mas não gosto tanto. Agora o 3 é péssimo. Mas Nossa, o 3 é o pior da saga toda. É que o 3 e o 4, pra mim, ele trouxe uma coisa muito cômica. Ele tirou saiu um pouco aquele... Tirou o suspense que a gente falou ali. Todo aquele ar, aquele clima de tensão que o 1 e o 2 eu acho que tinha forte. Eu acho que o 3 ficou muito bobo. E os personagens foram bobos. Ele trouxe muito aquela vibe do set de filmagem, que eles estavam gravando o filme. Verdade. Aí os assassinatos passam no set de filmagem. Só que os atores parece que são meio zoados. Tipo assim, são atores, eles trazem personagens que interpretam atores. Só que aqueles atores fúteis, assim... São atores de segundo escalão, Segundo escalão, assim. perfeita descrição. Então... às vezes eles estão correndo do assassino e fazem uma piadinha durante a fuga. Uma coisa que tu não dá pra levar a sério, né, gente? Então eu achei que perdeu aquele ar assim, de tensão, eu achei que ficou meio tolo. Eu concordo. Eu tô achando que a gente é muito exigente nesse podcast agora já. A gente já tá num nível de exigência um pouco melhor. Porque eu falei atores de segundo escalão. Quem tá escutando lá no Spotify deve estar pensando quem ela pensa que é pra falar de atores de segundo escalão. Mas existe, né? Tem Lógico, os atores não dá pra dos filmes negar, pra né? TV, tem os atores que são, né, segundo escalão. E eu acho que o 3 e o 4 tem ator de segundo escalão. Por isso que eu não gostei tanto. O 4 até assim. que eles tentaram... melhoraram um pouquinho o Isso, elenco, até porque né? tinha um budget bem maior, né? Budget maior. Bem maior. Não, e o 4 e precisavam que era o primeiro da nova... E o 4, exatamente, ele veio Da nova trilogia, acho que vai ser uma nova trilogia, né? Foi novo... 11 anos depois, né, gente, que eles lançaram Imagina. o 4. E ele veio num novo momento, né? Tipo, ele veio depois, assim, nossa, Pânico vai voltar. Ele veio com essa Tanto que trouxe os cara. atores mais famosinhos que estavam em Trouxe de alta. volta. A sobrinha da Julia Roberts, Emma Roberts. que também é muito boa, eu acho muito boa. Tinha aquela outra também que participou de vários seriados, Hayden Panettiere. Isso, é Hayden Panettiere. Também já tava um nível um pouco maior. Mas ainda assim, eu achei que manteve muito o clima cômico no 4. Concordo. Muita piadinha... falta aquela pegada que te deixa assim, tenso, que tem muito no 1 e no 2. Vocês lembram que a MTV chegou a fazer uma série também, né? Eu não cheguei a assistir. Eu assisti acho que um episódio, 2 episódios, mas eles falaram que é ruim. Uma bosta daquelas, assim. Aí teve primeira e teve segunda temporada. Nossa, uma ainda. série bem ruinzinha, né, no caso. Mas, hã? Era ruinzinha a série, Nossa, né? uma bosta daquelas, já foi assim. cancelada. A MTV tentou Faz fazer tempo, algumas faz tempo. séries, assim, que não vingaram, assim, eu acho. Que É eles porque quando a coisa é tentaram- boa, eles tentam de todos os lados monetizar, né? Tentaram Só que talvez falte competir com pouquinho os de canais bom senso, que né? produziam as séries. Mas e não teve rolou. uma outra coisa também que surgiu do Pânico, que a gente não pode deixar de falar, que é o Todo Mundo em Pânico, né? Nossa, maravilhoso. Que inclusive parece que fortificou a marca, esse né? foi Fortificou, exatamente, E porque... tu lembra, às vezes, a cena de um, tu já lembra do outro, né? Sim, é como eu te falei da exato. pipoca, né? Eu lembro a pipoca, eu já lembro, na hora já vem na cabeça aquelas... Aí, ó, coisa ridícula na da época- pipoca. Todo Mundo em Pânico foi melhor do que o Pânico 3. Na na minha época, opinião. esse tipo Pô, de toda a vida. filme, ele tava tão em evidência e se produzia tanto em larga escala e se fazia filme, se duvidar, com 10 reais, sabe? Fazia Nesse filme com estilo. 10 Eles reais. faziam muito, tinha muita Tinha porcaria. muito diretor novo querendo começar, então eles vinham com esses filmes, assim, mais básicos. E vamos combinar, E muito aí- conteúdo pra ser zoado, né? Muito conteúdo pra ser zoado. Gente, como é que não vai ter uma Muito sátira? conteúdo, né? E eu, a protagonista do Todo Mundo em Maravilhosa, Pânico, Anna Faris. Anna Faris, ela chegou a fazer um desses filmes também, acho que é o Made in Cherry Falls. Ah, não pode O ser. Pânico em Lover's Lane. Nossa, eu não assisti esses filmes também. O Eu vou Pânico em Lover's confessar Lane. aqui que Ela eu chegou a fazer. Então, assim, ela foi fazer uma sátira de uma coisa que ela mesma já tinha feito. já não tinha gostado. Você Mas- falou desses dois filmes aqui, fala um pouquinho sobre eles, porque nós dois aqui não fizemos essa lição de casa. Olha só isso, tá? Made in Cherry Falls e Pânico em Lover's Lane. É tipo a mesma coisa. A mesma coisa. Tá, Tem só uma Cherry cidadezinha Falls pequena, né? e É isso. Lovers Lane são cidades menores
lá nos Estados Unidos. Cidades pequenininhas. Isso, pequenininhas. Mas é isso, a história é essa. Tipo assim, muitas mortes adolescentes numa cidade pequenininha. Veio alguém com uma faca, é isso a história? Comprei a ideia, vou assistir esse final de semana. Lover's Lane, na verdade, eu acho que não é nem uma cidade, eu acho que era... Ai, babado. Era um lugar que a galera ia pra dar uns pegas, aqueles picos que tem, sabe? Que vai todo mundo estacionando tipo carro. Aqueles parques, assim, lá dos Estados Unidos. Isso era Lover's Lane. Ai, meu Deus. Aí os mortes era tudo lá. Eles iam lá dar uma peguinha, morreu. Vai morrer. Tá explicado por que eu não lembro quem era vi. o assassino, mas devia ser alguém que não transava. Vai ter que se pegar em casa. Não vai poder ir em Lover's Lane. Esse é o tipo de filme que não é nem segundo escalão, já é terceiro pra baixo, pelo amor de Deus. Mas é com a Anna Faris. A Anna Faris é uma excelente atriz, né? Não, vamos falar de terceiro escalão. Na sua carreira, gente. De terceiro escalão, vamos falar então de Eu Sempre Saberei o que vocês fizeram no verão passado. Eu que nem tá aqui na nem lista. tá nessa lista, porque pelo amor de Deus também. Eu não botei na lista, porque pelo amor de Deus, né? Tem filmes que nós estamos indicando pra vocês aqui. Quem tá ouvindo vai entender depois. Não assista, eu sempre sei que vocês Eu sempre saberei, eu acho que eu sempre saberei, né? Saberei. E eu esperei tanto por essa continuação, porque eu gostava do 1 e do 2, né? Então quando eu vi o 3, quando eu fui assistir, o que é isso, né? Palhaçada, né? Não, gente. A mesma história, gente. Tipo, perdi 2 horas e pouco da minha vida assistindo essa porcaria. Basicamente. Isso é uma coisa que se fazia muito, né? Repetir a mesma história com outros, só com outro contexto, Só que daí não dá pra dar o nome de continuação, né? Hoje em dia as pessoas já têm essa noção, daí fazem revival, a filmagem. Mas se fazia demais. Mas se fazia muito. Mas assim, a gente não falou de um filme super importante dessa época. Premonição. Nossa! Esse filme, a hora... Um clássico. A gente pode contar uma cena do filme? Pode, né? Não é um filme novo já. Agora eu não lembro se é do 1 ou do 2. A gente falou que o outro morreu lá no filme do ano passado. A roda do carro que sai lá do carro e bate na pessoa na plateia. Gente, esse é do 2 ou bem do 1? Mais, não me lembro agora. Esse é do 4 ou do 5. Essa cena de Premonição. Premonição também é uma saga. Pra você que não conhece, o primeiro conta a história de um avião. O 2 e o 3 são bons. São bons. Mas não tem mais o Devon Sawa, né? Não. Não então tem eu não mais. quero. Mas o primeiro filme conta a história, pra quem não assistiu ainda, de um grupo de amigos que vai viajar num avião, né? Isso. Mas a gente pode dar spoiler? Não, isso não é spoiler. Não, isso é premissa, isso é premissa. Não, porque quem não viu Premonição nessa altura do campeonato, né? O filme é bem engraçado em alguns pontos, na verdade. Para a apresentadora foi um pouco complicado, né? Mas... Nossa, é verdade. Desculpa, amiga. A gente pede desculpa humildemente pra você de ter contado quem morreu em Pânico 5. Aí o rapaz tem uma premonição e aí ele salva as pessoas. Isso. Só que daí todo mundo começa a morrer porque era pra ter morrido no acidente. Eles não entram no avião, resumindo, o avião cai, as pessoas que estão no avião morrem. Aí depois começa a morrer quem não entrou no avião. Um por um. Um por um. Porque era o destino. A morte vem buscar. É premonição, né? A premonição vem buscar. Sabe que eu tava lembrando agora que esse não foi o pior spoiler que você já me deu na vida? Não? Não, gente, eu vou ter que abrir um Podia ser pior, mas um filme que fosse, tivesse um cinema ainda, né? Ai, gente, não. Esse podcast não é pra você que não quer saber o que aconteceu no filme, eu tô achando. Atenção, spoiler alert, que eu vou dar um spoilerzão aqui, mas eu também acho que já nem é mais. A gente tava no cinema. Vai se vingar agora. A gente foi no cinema, eu tinha ido assistir Não Olhe Pra Cima. Tu lembra? Tava eu e a Ana Carla, você chegou... Ela chegou bêbada. Passou no cinema, Não Olhe Pra Cima? Eu bêbada no cinema, nunca fui. Confundi com aquele outro da Netflix. Claro. Foi. Chegou, verdade, eu vim de um evento. Tinha tomado uns vinhos no evento, chegou já atrasada, assim, o filme já tinha começado, tinha uns 10 minutos. E esse filme tem que ficar bem na tua, porque se tu soltar alguma coisa não, ali, mas nem é sobre esse filme, né? tá? E aí, não por alguma nem é sobre esse filme. Por alguma razão, a gente começou a ter uma conversa no meio do filme sobre o Just Like That, que é a continuação do Sex and the City. E eu não tinha assistido ainda. Eu não assisti e ela ainda já também. Tinha. Então... Aí eu não conta pra ele, que senão você vai estragar. E eu acabei de terminar de assistir Sex and the City, as primeiras. As primeiras então não, todas, né? Não, mas pode falar, eu não ligo. Você não liga mesmo? Que a Charlotte não tá, eu já sei, né? Tá. A Charlotte não, a Samantha, desculpa. Não, mas é porque... A Samantha, todo mundo sabe. Sabe, tá as três na capa, Nossa, né? ele vai sair daqui hoje e vai imediatamente assistir os episódios. Eu não vou fazer com você o que eu não queria que fizessem comigo. Depois que tu sair da sala, eu não conto. sou tão... Então, gente, tchau. Mas dependendo do que tu fizer, pode ser que desanime um pouco. É porque eu acho que eu prometi pras pessoas agora, então vai ficar esquisito se eu não falar. Fala. E ela bêbada, né? Dentro do cinema. Não estava bêbada, só estava alegre. Não, ela alegre dentro do cinema. No cinema é um lugar bom pra ir bêbada, né? Não, perfeito. E pra conversar sobre outro assunto também. Não sei por que a gente entrou nesse negócio. Nós estávamos conversando dentro do cinema. Olha que coisa feia, não sei por quê. O Diego, eu não sei que...
Ele faz... Sério. Eu tomei uma dessa no Titanic, eu e a minha irmã falando, moça, vocês podem ficar quietas, por favor? Às vezes ele fala. Vocês vão ficar falando o filme inteiro. Aí, ó, viu? Mas enfim, mas tinha bem pouca gente na sala aquele dia, a gente tava bem lá no final, né? Daí a gente começou a falar, você viu isso? Eu não vi. Ah, não sei o quê, não vi e tal. Você viu? Você gostou? Aí ela, não, o Big morre! Não! Ah, eu achei ótimo, agora que eu vou assistir mesmo. Ela ficou com uma cara me olhando assim, eu não acredito. Falei, por que porra de spoiler é essa, velho? Tipo, And just like that. Just like that. Eu imaginei que eles iam trazer uma coisa mais uma tragédia, assim. Ai, eu fiquei imaginei muito que ele triste. trazer. Daí quem sabe agora a Carrie desapega, né? Ele nem ficou tão chocado. Não, é porque assim, ó, eu confesso. Quem sabe assim ou eu não, né? Eu confesso que uma coisa que me deixou muito chateada. Gente, de Pânico pra Sex and the City, meus parabéns. É isso aí, é isso aí. Uma coisa que me deixou muito puta da cara foi quando ela terminou a série com ele. Você não gostou? Não, eu acho que... Não tinha porquê, né? Não tinha porquê. Foi um pânico pra você ela ter terminado. Mas ela é bizarra, né? A Carrie a gente não entende. Teve uma hora ali que eu cheguei, desisto já. Eu o que acho ela acontecer com ela, a gente esquisita aceita. também. Mas eu gostava do Big, só que depois do que ele fez com ela lá no começo... escroto, né, Mas gente? ele fez com ela a série inteira. A série inteira, Tinha né? que ter acontecido uma premonição com o Big pra ele não conseguir. E aí ela aconteceu, né? Ele. And just like that. Aconteceu. Só que aí uma... Gente, que obscuro que ficou isso agora. Só que aí o que acontece é, tá, beleza, se ela vai terminar com ele, e aí depois eles vão casar no próximo filme, tá? E então que a gente quer ver um final feliz pra Carrie, a gente não quer que ele morra, né? Mas a Carrie é uma sofredora nata, né, gente? Por favor. Tanto sofrimento. Mas ela é uma sofredora nata, esse é o personagem Exato, dela. e aí assim, morreu Ela um largou ela no altar, né, gente? Morreu um dia ataque cardíaco ainda, gente. Tivesse levado uma facada. Você assistiu já a cena? Você viu depois? Sim, depois eu vi logo Depois em seguida, né? Não foi Puta dramático o negócio? Ai, foi horrível. Ai, foi horrível. Eu me senti mal a hora que acabou a cena. Eu falei, cara, por que fizeram isso? Ai, eu fiquei... Qual a necessidade? Mas Deu depressão, pra mim, assim, o negócio na hora. dessa Just Like That. E a Miranda? A Miranda, pra mim, ela tá sensacional, assim. Ela é sensacional. Ela é sensacional. Ela é minha personagem ela foi a preferida. personagem. Eu gostava muito dela e da Samantha, da Charlotte. Eu gostava da Carrie, Samantha também, bastante. Tá. A Charlotte, eu não tinha nem... Nossa, Deus me livre. A Charlotte, me livre. não vamos falar sobre ela. Bem Mas isso. nós estamos terminando o nosso podcast. Agora eu quero fazer um top 3. Eu quero fazer um top 3 dessa lista aqui. Quais são os melhores filmes pra você dessa lista? Top 3. Fácil. Pânico. Primeiro? O primeiro eu sei que vocês fizeram verão passado com Pânico. Ganhou do Pânico. Ai, difícil, né? Já falamos sobre isso. Já falei que é tipo mãe e pai. Então difícil tá, vamos escolher. lá. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Não, eu acho que pode ser em primeiro por causa da Sarah Michelle Gellar. Aqueles. Eu sempre faço essa Vamos criar um pergunta pros critério nossos de convidados, desempate. eles ficam aqui, ai, é eu difícil. sei, então, em primeiro. Aham. Pânico em segundo. Em terceiro, Premonição, acho, né? Premonição teve um lugarzinho especial. eu Mais assisti importante todos. do que Pânico 4 e 5? É porque daí a gente já colocou um do Pânico, sabe? É. Então, tá bom. Não, Premonição tem a sua importância. Tem a sua importância. Eu E assisti Premonição todos, é um né? filme também já com um Então, orçamento assim, um pouquinho mais alto, ele já tem todo um cuidado, né? Mas a cena que a Eu pessoa adoro- é atingida por uma roda do carro Eu foi adoro a melhor cena de do todas. acidente inicial do 1, do 2 e do 3. Se tu não assistiu o filme, pelo menos põe no YouTube. Eu vi Cena só do um. acidente do 2 e do 3. O 2 é acidente de carro, o 3 é montanha-russa. Ótimo. Ui, aquela da montanha-russa. Eu acho ótimo. Adoro uma até arrepio. tragédia. Gosto. Gente, não convidem Eduardo às vezes pra fazer as suas coisas em parques de diversões e tal, porque ele adora uma tragédia. Não, mas eu gosto então- na TV, só na telinha. Na vida real, a minha vida é bem pelo tranquila. amor de Deus, né? Podem me Não convidar vamos- que não vai ter tragédia nenhuma. Então, Mas eu acho muito eu importante a sei gente que falar que o vocês Pânico fizeram 5 é Pânico muito 1. bom, tá, gente? O Pânico 5 é muito, muito eu bom. gosto muito. Eles trouxeram muitas coisas do filme original, que o 4 deixou... O 3 e o 4 saiu totalmente daquela... Perdeu a... Como é que fala? Aquelas... A essência A do essência, filme. Eu obrigado, acho que o 3 e o Jess. 4 perdeu perdeu a essência, totalmente. Aí o 5 ele trouxe de volta a essência. Ele traz trilha sonora parecida, umas músicas clássicas que tocaram no primeiro, que imediatamente quando toca, já, opa, isso, essa música eu conheço. Fizeram no American Pie também. Fizeram. Eu adoro Muito quando bom. fazem isso. Vocês até falaram no vídeo de trilhas sonoras que a trilha sonora leva a gente pra lugares Totalmente passados, diferentes. né? Exatamente. Faz toda a diferença do mundo, né? É. Uma trilha sonora de um filme. Então, o 5 eles trouxeram, achei bem legal. Eles trazem várias semelhanças, assim, de coisas que aconteceram no primeiro filme. O último ato se passa na casa do Stu Marker, do assassino do primeiro filme. Sabe aquela casa do final do Pânico 1? Sim. Que tem aqueles... Tem no filme, que tem os assassinatos, a festinha. Cara, mas faz muito sentido, porque ele vem nessa onda de nostalgia. O Pânico então... 5, ele volta pra essa casa e é assim... Eu não sei se pode...
Pô, quer dizer, é meio não que é uma coisa spoiler, clara, assim. é assim… A gente acabou de dar um já já morreu, tá, né? isso não é nada. Tá acontecendo já a cena numa casa, de repente eles se dão conta de que é a casa, e daí a câmera se afasta e começa a filmar. Então, tipo assim, a gente fica, meu Deus, é a casa, sabe? Tipo, traz muito uma nostalgia do primeiro filme, do primeiro especificamente. E então eu gostei muito do último. Até parece que foi dirigido e roteirizado pelos mesmos do primeiro, pelo assim. Wes Craven. Mas foram pro eu outro… gostei também. Eu gostei do estilo de direção dos dois aqui. Tem problemas, né? Tem problemas no último filme. Pra mim, o último filme se passa metade no hospital e metade na casa. Então faltou, assim… Talvez faltou um pouquinho de roteiro, penso a Jenny Ortega maior fica no ali. hospital o filme inteiro, gente. Aí no final, só que ela sai e vai pra casa. Então é só basicamente o filme, esses dois ambientes. Isso me incomoda um pouco, assim. Eu queria mais escola, mais cidade. Mais referência ao primeiro e ao segundo. Até porque hospital, e aqueles hospital de filme, que é aquela coisa vazia, que não tem ninguém, que a gente não entende como é que é assim, sabe? Que não tem nem enfermeiro, Não faz tem uma médico, enfermeira, um médico, todo mundo pode se esconder, a faca tá lá dentro, que não- ninguém um monte viu de entrar a quarto faca vazio. e assim, Não né? tem SUS nos Estados Unidos. Não tem Você SUS. tem que pagar pra ir pro hospital. Não tem nem e aí luz, é né? muito Tudo caro. escuro. A É por galera não vai, por né? isso, gente. Daí Hospital o hospital vazio. lá é pago, Parece então abandonado. Não tem ninguém, Então a gente né? não entende essa vibe do hospital, mas enfim. Então acho que o 5 muito bom, muito, muito bom. Tem esses pequenos probleminhas, mas superou. Superou muito o 3 e o 4. Então talvez seria a sua quarta escolha. É o bonus track. aí Eu do acho que. track. Mas o 2 é muito bom porque tem a Sarah Michelle Gellar. A gente volta naquele Ele assunto, gosta né? de todos. Resumindo, ele gosta de todos. O 2 é muito bom, eu gosto muito dos dois Mas também. é O 2 Pânico achei bem 1 parecido em vez de com a eu sei que vocês essência. fizeram no verão passado, teu primeiro, teu favorito. Eu acho que os primeiros, assim, não tem como, assim. tem como. Não tem como. Eu concordo. Aline, teu top 3. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Já falei aqui que eu acho mais legal que Pânico. Depois o Pânico 1 e depois o Pânico 4. Pânico 4. Eu vou só pros Pânicos. Porque eu não vi o vou 5. deixar o Eu Sei o que vocês fizeram do verão passado de Deixa fora. pra gente, que a gente já Pânico amou 1, muito. Pânico 5 e Pânico 3. Essa é a 3? listinha. Desculpa, Pânico 2. Não, tem julgamentos também, né? Pânico 2, não. Pânico 2 eu falei errado, falei errado. O 3 foi o que eu menos gostei, foi o mais porcaria que eu achei. Mas eu fico no Pânico 1, Pânico 5 e Pânico 2. Legal. E Pânico também tem aquela questão muito importante, só pra dar uma última arrematada, que é muito importante a gente falar sobre isso, que foi o primeiro filme de terror que falava sobre filmes de terror no enredo do filme. Verdade. Pois E isso foi muito inovador, porque tem cinema. isso, porque tem Nossa, toda aquela verdade. crítica, não crítica, mas uma sátira, né? Tanto que eles falam, e agora o que tu vai fazer? Vai subir as escadas em vez de sair pela porta da frente? A Cid, no primeiro diálogo dela com a ele assassina, ela fala isso. Tanto que o Todo Mundo em Pânico, o nome original dele é Scary Movie, Scary né? Movie, que Scary já Movie. é uma própria zoação, né? E no final tem os atores, os personagens, né? Fazendo as mesmas coisas que eles falaram que era Lá idiota, que não deveriam fazer. Então, exatamente. tu fica, tipo… Eu gosto muito de Pânico. Acho que ele é um dos melhores da nossa lista aqui. Não, Não, é o foi melhor filme de terror, por favor, mas é um dos melhores. É pioneiro, merece um episódio no podcast, Gosto sim. muito. Eu também acho, Tem mereceu muito a ser essa celebrado. saga aqui. E depois que a gente vê o 6, tem que vir pra falar só sobre o 6, um mini episódio. Fica a dica Vai aqui. de cápsula. Eu não lembro se ele lança em abril ou em maio Agora, desse março ano. já, gata. É março Agora, já? dia Então 10 de agora, março, eu acho. nós já estamos em março, Semana vai que ser vem. lançado. 10 de março. Agiliza pra ver o 5, pra Pelo pegar o amor de 6 no Deus. Pegar o cinema. 6 no cinema. Meu Deus, Eu tô tem que fazer bem isso com uma esse final de expectativa semana. bem boa sobre o 6. Eu aí. Jenna também, porque Ortega vai ser está uma me continuação surpreendendo. de fato, né? Porque o 4 e o 5 não foi uma continuação. Não, mas Quer dizer, foi, mas não… O 6 vai ser a continuação do 5. Mas os únicos personagens que continuam são os clássicos, né? Não, os outros estudantes sumiram não tudo, podemos né? contar o que aconteceu, se já foram. contamos, né? O que acontece com eles, né? Mas o 5 eu já já se vi foi. que as irmãs ali voltam, a Jenny Ortega e a irmã dela, que é o núcleo ali do 5. E então, vamos ver o que esperar eu sempre vou com deles. expectativa baixa pra continuação de filme de terror, né? Que eu acho que é um mas bom quando já caminho, é a né? continuação Na verdade, do 6, qualquer né? continuação, eu acho que eu já vou com uma expectativa mais baixa. É difícil uma Não, mas continuação vamos dar uma bater o chance original. pra ele. Vamos Não, dar a uma gente chance sempre pra dá uma ele, né? chance. Vamos ver o que Mas vem. vamos Depois a ver, gente um vai pouco de conversar pra medo, saber né? o que aconteceu. Tá bom, episódio cápsula aqui. É. Mas por enquanto a gente, infelizmente, pouco de vai ter medo. que encerrar. Porque Infelizmente. é muito chato quando o papo tá bom, a gente não vê Nossa, a gente passar podia por ficar meio, falando de foi- Pânico aqui, de outros filmes o dia inteiro, se Podia ficar pudéssemos. falando, mas a gente Tem quer te conteúdo. agradecer, então, Obrigada, Eduardo, Edu. pela Eu participação. agradeço. Foi A gente muito gostou legal. muito da tua legal participação. Obrigado, mesmo. meninas. Quando E a gente vai te quiserem. chamar de novo, hein? Por Pelo amor favor, de Deus. estou aqui. Qualquer coisa, só me avisa o tema com um pouquinho de antecedência, que Pra mesmo se você eu não poder dominar assistir a muito, eu dou uma… lista. Adoro falar sobre filme, um prazer. Obrigado, tá? Obrigada. Obrigada E pra pela você tua que ficou com a participação. gente até aqui, obrigada também. Desculpa pelos spoilers. É.
3 que a gente sabe. Desculpa, ouvintes e espectadores, pelo spoiler de Pânico 5. Ali também. E Sex and the City também, né? Esse aí já não é mais spoiler, porque quem viu o episódio passado a gente falou disso, né? Então tá tudo certo. Ai, gente, obrigada. Até a próxima, pessoal.